Olá! Dando continuidade ao tema de criatividade, hoje nós vamos conversar sobre os personagens do processo criativo e inovação. Então, temos 4 personagens. O primeiro deles é o explorador. Então, o explorador, a característica dele é que ele sai em busca de novas informações, né? O artista, ele transforma dados em ideias. Temos também o juiz, que é o personagem que avalia e decide sobre o destino de uma determinada ideia. E temos o guerreiro, personagem que vende as ideias e as põe em prática. Então, agora na sequência, eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses personagens do processo criativo. Agora, na sequência, eu vou passar algumas dicas de como se tornar cada um desses personagens. Então, como desenvolver o personagem explorador. Então, seja curioso, adote a visão perceptiva, saia do seu quintal, ou seja, explore outras áreas, outros setores, crie um mapa para se orientar, tenha em mente o que você procura. Bastante não basta, tenha ideias aos montes, não tenha medo de se perder, encontrar as coisas que nem imaginava. Quebre a rotina, use os obstáculos para sair dos trilhos, mude a sintonia, atente para diferentes tipos de informação, não subestime o óbvio, o que é isso que está diante do meu nariz? Dispense lentes de aumento, não, que são pequenos pacotes que contêm grandes coisas. O que significa isso? Afaste-se e observe o quadro geral. Mate o dragão, procure ideias em lugares que você evita. Né? Lembre-se de onde esteve, né? Então volte a usar as ideias que você já teve anteriormente. Né? Tome posse do território conquistado, né? Então anote ideias quando ela surgir. Agora as dicas, né, para o personagem artista. Adapte. Em que outros contextos posso colocar essa ideia? Imagine, faça a pergunta e se, né? E se eu fizer isso, por exemplo? Inverta, olhe a sua ideia pelo avesso, de trás para frente, de cabeça para baixo. Conecte, o que pode ser associado à sua ideia, como ela se encaixa em outros conhecimentos. Compare, crie uma metáfora para a sua ideia, que semelhanças que tem com a música, com a medicina, com viagens. Né? Elimine quais as normas que podem ser quebradas, quais são obsoletas, quais são tabus. Né? Parodie, brinque com a sua ideia, faça piadas. Né? Incube, né, das ideias que andam arruinando você, né? O que você gostaria de deixar para trás. Já para o personagem juiz, né? Seja objetivo, né? Para que serve essa ideia? Os prós dessa ideia, né? O que ela tem de interessante e válido? Quais são os contras? Quais são as desvantagens dessa ideia? Probabilidades, quais as chances de êxito? Reverteria, se falhar, o que pode se aproveitar? Maturidade, o momento é adequado para lançá-la? Prazo, de que tempo disponho para decidir? Atualidade, né? Os pressupostos ainda são válidos? Arrogância, já tive sucesso com ideias semelhantes e isso me impede de ver os limites da ideia atual? Humor, né? O que o bobo da corte teria a dizer? Veredito, né? Qual é a minha sentença em relação a essa ideia? Já para o personagem guerreiro, né? Seja ousado, use suas competências, trace um plano, qual a sua estratégia para atingir o objetivo, atice sua chama interior, né? O que o leva a agir, arme-se com um coração de leão, o que está disposto a arriscar, vá em frente, né? Que pretextos podem desmotivá-lo, capitalize seus recursos. Cite 5 pessoas que podem ajudá-lo. Saiba o que está vendendo, né? Qual o produto do seu produto. Reforce o seu escudo. Prepare-se para as críticas e como neutralizá-las.
Force a passagem, né? Que obstáculos podem surgir no trajeto? Como pretende contorná-los? Use bem sua energia, né? Evite batalhas inúteis. Levante-se quando for derrubado, né? Até que ponto você é persistente? Saboreie as vitórias e aprenda com os erros, né? Que coisas realizou, o que aprendeu? Agora vamos para as características das pessoas criativas. Então já foi comentado, né? Vamos reforçar aqui essas características. Então a flexibilidade é uma delas. Então o que nós podemos entender por flexibilidade? Então é a capacidade de gerar novas respostas frente às mudanças e situações inesperadas. Uma pessoa criativa, ela deve ter abertura mental, que é a capacidade de enfrentar desafios e obstáculos e resolvê-los, buscando a maior quantidade de alternativas possíveis. É uma pessoa que deve buscar a produtividade ou a fluidez, né, que se refere à quantidade de respostas e soluções que uma pessoa pode dar frente a uma determinada situação X. E deve ter também a capacidade de análise, né, que seria a capacidade de decompor a realidade em suas partes e distinguir e diferenciar os conceitos uns dos outros. Agora eu vou falar para vocês de algumas ferramentas que podem ser utilizadas para desenvolver a criatividade. A primeira delas é o brainstorm, também conhecida como tempestade de ideias. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Tá? Na sequência eu vou falar um pouquinho mais das características do brainstorm. Aí temos a analogia inusual, também vou falar um pouquinho o que é essa analogia, né? O scamper, a metamorfose de objetos, né? Os 6 chapéus, que é uma técnica, né, que pode ser utilizada, uma dinâmica de grupo que pode ser utilizada, e o relaxamento criativo. Tá? Essas ferramentas, né, têm mais características delas disponibilizadas no material de apoio para vocês, quem quiser saber um pouquinho mais como que funciona cada uma dessas ferramentas. O brainstorm, então. Então, no brainstorm, todos devem colaborar. Todas as ideias são registradas, é proibido rejeitar ideias, valem ideias inovadoras, ideias loucas e aparentemente sem sentido. É necessário marcar um tempo para a produção das ideias e, num segundo momento, seleciona-se as melhores ideias. Descarta-se as que não foram selecionadas e elabora-se um produto a partir, né, das melhores ideias. Então, no caso do brainstorm, todo mundo pode falar o que quiser, dar qual ideia que tiver vontade. Aí depois, né, essas ideias vão ser analisadas e selecionadas. Na analogia inusual, né, consiste em estabelecer relações comparativas entre objetos diferentes. Tá? Então, compara-se, né, um objeto com outro fazendo analogia entre esses objetos. O scamper, né, o que significa cada uma das letras de scamper? Então, o S é para substituir, o C, combinar, o A, adaptar, o M, minimizar, o P, propor novos usos, o E, eliminar e o R, rever ou reorganizar. Então, eu vou passar por cada uma delas. Então, gente, o substituir, né? Que perguntas que devemos fazer para a geração de ideias, né? Que regras a empresa pode substituir para atingir o objetivo? Que materiais podem ser trocados por outros para melhorar o desempenho? Quem pode substituir quem na busca pelos resultados? Aí o combinar, né? O que aconteceria se você combinasse esse produto com aquele para produzir algo novo? E se fosse possível combinar duas equipes para trabalhar juntas? O que é preciso combinar e unir para ser bem sucedido nesse projeto? Como esse produto pode ser adaptado para outro propósito? Que funcionalidades o produto não tem, mas deveria ter? Em que medida os profissionais precisam se adaptar à rotina de trabalho para melhorar o desempenho? Propor novos usos. É possível usar esse produto em outro lugar?
com outro propósito? Quem poderia se interessar pelo produto? O desperdício ao longo do processo produtivo não poderia ser reciclado? Eliminar, né? Que partes podem ser eliminadas para melhorar o produto? Como é possível simplificar o projeto para melhorar o resultado? O que aconteceria se determinado setor fosse extinto? Essa é a melhor ordem para esse processo? É impossível reorganizar o conjunto para melhorar os resultados? Qual seria o melhor critério de arrumação? E agora algumas dicas para que você desenvolva a sua criatividade. Fuja da rotina. O desenvolvimento de várias atividades de forma igual todos os dias pode bloquear sua criatividade. Procure sair do piloto automático e estimular o seu cérebro. Crie desafios. Adquira o hábito de criar pequenos desafios pessoais, seja tocar um instrumento, ir a uma palestra diferente ou criar uma planilha no Excel para controlar suas finanças. Encare os problemas de maneira diferente. Os problemas existem para qualquer pessoa. A diferença está no modo como eles são encarados. Então, procure enxergar o aprendizado de cada um dos obstáculos que surgem. Acompanhe outras pessoas criativas. Siga o trabalho de outros profissionais criativos, mesmo que não sejam da sua área de atuação. Essa pode ser uma grande inspiração para ter ideias fantásticas. Consuma conteúdos interessantes, tá? Seja um filme, teatro, palestras, né? Shows, artigos. Então, a ideia é sempre consumir conteúdos interessantes, né? Isso vai proporcionar o desenvolvimento da sua criatividade. E como pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa é uma expressão que pode ser entendida como ter ideias ou encontrar soluções que fogem de um comum, né? Ou seja, utilizar a criatividade a seu favor para alcançar resultados diferentes, ou então obter um resultado através de um outro método. Então, quais são as ideias, né, para estimular esse pensamento fora da caixa, né? Participe de eventos, né? A participação de eventos que reúnem diversos profissionais de renome pode contribuir na obtenção de novas ideias que podem ser aplicadas no seu negócio. Converse com outros profissionais. A troca de experiência com outros profissionais também pode contribuir para pensar fora da caixa. Questione, né? Não adote processos internos apenas porque as outras empresas também fazem dessa forma. Questione e encontre as melhores formas de se alcançar o resultado que você deseja. Pense no cliente, né? Coloque o foco no seu cliente. Imagine como você poderia superar todas as suas expectativas. Esse exercício é muito bom para encontrar ideias criativas e de diferenciais competitivos, né? Fuja do padrão. A sua empresa precisa se destacar em um mercado tão competitivo, não é mesmo? Para isso, fuja do padrão. Crie o seu próprio modelo de negócio com base na criatividade e na inovação.